Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Como psicoterapeuta, eu também tenho formação em terapia cognitiva comportamental pelo AMBULIM, Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e também tenho formação em terapia comunitária pela Universidade Federal do Ceará com o professor Dr. Adalberto Barreto. Esta é uma mini aula como fazer e receber elogios e críticas como parte da divulgação da nossa pós-graduação em parceria com a Universidade Paulista. Temos muito orgulho de falar desse curso de pós-graduação, porque ao longo de vários anos já formamos centenas de terapeutas cognitivo-comportamentais que fazem ampla atuação no mercado de trabalho, nos seus consultórios particulares, clínicas privadas, nos seus trabalhos em saúde pública, como também supervisão e mais ainda na docência. Como é gratificante, eu sempre gosto de contar isso. Tem alguns dos nossos alunos que tão grandes são suas performances já durante o curso e também depois, que nós convidamos para ministrar aulas. E aí, você pode também ter acesso a muitos e muitos depoimentos dos nossos alunos que estão no site vidamental.com.br, ou seja, profissionais formados que estão muito satisfeitos com a formação que obtiveram. Agora falando então da nossa temática, como fazer receber críticas e elogios, é uma das temáticas que devem ser trabalhadas em terapia cognitiva comportamental, até porque são duas situações de vida bastante necessárias e imprescindíveis no viver e sobreviver. O que nós, como terapeutas, vamos fazer é avaliar como os nossos pacientes atuam nesses cenários e fazer com que eles possam usar esses expedientes de crítica e elogio da maneira mais assertiva, pertinente e próspera possível. Sim, é possível usar críticas de maneira próspera. Então, a satisfação que temos nas relações, em parte, é devido ao compartilhamento de coisas positivas. Isso é algo, inclusive, muito óbvio. Agora, assim é importante ter a habilidade de dizer as coisas positivas e de responder quando não são ditas. Enfim, uma das nossas tarefas como terapeutas cognitivo-comportamentais é fomentarmos, incentivarmos, depois supervisionarmos através das tarefas de casa, por exemplo, ou ensaios feitos no setting de tratamento e especialmente depois darmos e recebermos feedbacks sobre o que os nossos pacientes estão colocando na prática. E os elogios também fazem parte da construção e manutenção dos relacionamentos, bem como também esses elogios podem ter características de mais naturalidade, de mais artificialidade, de mais pertinência e podem servir até para afugentar relacionamentos. Daí a nossa necessidade de atuarmos como terapeutas moderadores, calibradores destes recursos de crítica e elogio. E, sobre elogios, não é incomum as pessoas acharem que já sabem fazer elogios, mas falham. Por exemplo, pais que não elogiam os filhos com medo de relaxarem. Enfim, a temática elogio em terapia cognitivo-comportamental, ela é mandatória. E nós temos mais de uma aula, em mais de um módulo, este item sendo colocado em discussão com os nossos alunos para que eles possam fazer a aplicação em seus pacientes, buscando resultados positivos. E sobre fazer e receber elogios, ainda não é incomum as pessoas se sentirem desconfortáveis ao receberem esses elogios que são feitos a elas. E nós também precisamos trabalhar com os nossos pacientes as habilidades de um aproveitamento positivo dos elogios que são recebidos. A recusa também em elogio, que inclusive muitas vezes é fator de estresse e de limitação e de dificuldades em relacionamentos, desde conjugais, a colegas com trabalho,
partindo também para vizinhos e outras situações como de pais e filhos, marido e mulher. Então, aqui rejeitar ou não receber elogios é um fator limitador em algumas relações. E em caso de sofrimento mental, por depressão, por ansiedade, por transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, em fase de desejos suicidas. Então, essas questões de sofrimento mental, transtornos mentais, que têm repercussões de estigma, isolamento, menor participação nos grupos sociais, menor reconhecimento e menos possibilidades de oportunidades de trabalho, são questões também que devem ser amplamente valorizadas pelos nossos terapeutas. Enfim, a temática elogio, ela é exaustivamente ensinada, discutida, para que os nossos alunos engajem nesta intervenção temática com seus pacientes, independente do motivo pelos quais procuraram terapia. E sobre críticas. Falar sobre críticas, ensaiar críticas, aproveitar críticas positivamente é talvez uma das tarefas que nós próprios terapeutas temos dificuldade e que os nossos pacientes apresentam muita dificuldade. Há uma tendência natural de avaliar e receber crítica sempre como algo negativo, de inveja, de incapacidade, de desejo de prejudicar, e não. Ou seja, críticas fazem parte da existência e elas devem ser respeitadas e valorizadas com propriedade. E as críticas demonstram que nós ou a outra pessoa desaprova ou considerou algo desagradável. No mínimo, então, precisa ser ouvida, se não houve rompimento de respeito ou invasão de privacidade. E é muito importante, então, ter habilidade para pedir a alguém mude algo sem magoá-lo, sem desrespeito e sem gerar brigas. De maneira geral, as pessoas falham em críticas. Como culturalmente, nós brasileiros tendemos, de maneira generalizada, em compreendermos a crítica, na maioria das vezes, como algo, a princípio, já negativo, então somos pouco receptivos a nós, inclusive terapeutas, a receberem críticas. Então cabe a nós fomentarmos, supervisionarmos, acompanharmos e darmos feedback para os nossos pacientes de como estão lidando com a temática crítica, tanto para fazer como também para receber e aproveitar. Novamente, a melhor maneira de nós terapeutas acompanharmos essa efetividade é através das tarefas de casa e dos ensaios realizados no setting terapêutico. E essas inseguranças em relação a dar e receber críticas são devidas às experiências anteriores de críticas destrutivas ou de ter se atrapalhado na realização de críticas que realizou e acabou perdendo o emprego, sofrendo retaliação, tendo dificuldades para resolver questões posteriores. Enfim, tudo que eu quero dizer é que a temática criticar e ser criticado, as pessoas geralmente preferem omitir tratar desse assunto devido à grande complexidade. No nosso curso de pós-graduação, nós vamos incentivar, ensinar e supervisionar este aprendizado que julgamos o nosso projeto pedagógico essencial. Fazer e receber críticas, então, encontramos aí dificuldade em lidar com as críticas que representam um fator de risco para manutenção ou recaída de transtornos mentais. Isso acontece especialmente em pacientes com dependência química. Ou seja, cada um dos professores do nosso time tem sub-áreas onde atua intensamente. Eu, particularmente, uma microtemática que eu faço atuação intensiva é em dependência química. Então, são inúmeros os casos do dia a dia clínico, tanto ambulatorial como hospitalar, de pacientes que recaem no uso de álcool e drogas em função de não terem sabido lidar pertinentemente com críticas que receberam ou pelas consequências das críticas inadequadas que colocaram. E as consequências de brigas devido a críticas podem causar impactos importantes, desde violência física, até com morte, em alguns casos, até problemas com a justiça, como desrespeito ou a autoridade, de infringir normas de limitação no relacionamento com autoridades.
E fazer e receber críticas também podem envolver a habilidade de manejo de outros sentimentos, como raiva, tristeza, frustração e ansiedade. Portanto, por que eu estou sendo tão enfático para uma temática que parece tão bobinha, tão insignificante, tão sem necessidade de investimento de tanto tempo? Porque receber e fazer críticas é algo que, mesmo que o indivíduo não queira, faz parte do processo de existência, e lidar mal, tanto no receptivo como no ativo desta temática, pode causar consequências absolutamente prejudiciais para o indivíduo, tanto temporárias e algumas, inclusive, duradouras, a ponto do indivíduo perder o trabalho e ter dificuldade de recolocar, do indivíduo levar a um rompimento de uma relação afetiva que depois não se reconstrói, de uma ofensa a um familiar, como por exemplo filho ou pai, que depois fica difícil restabelecer, deixando uma mágoa residual. Então, fazer e receber críticas, por mais que achem insignificante, na nossa pós-graduação tratamos com muita atenção. E psicoeducação de elogios. Aqui nós estamos colocando técnica dentro de técnica. Psicoeducação, talvez os alunos que já assistiram aulas presenciais minhas, ou mesmo aula online, sempre ficam surpresos do quanto eu valorizo psicoeducação. Verdade. Eu gosto muito da técnica de psicoeducação, não só para pacientes com características, digamos, mais neuróticas, mas também para pacientes com manifestações e críticas psicóticas. Sim, gosto muito, muito, muito dessa técnica, acho-a transformadora e na psicoeducação nós temos aqui uma lista de perguntas que podemos fazer de maneira diretiva para o nosso paciente ou de maneira editada, de acordo com o seu perfil pessoal psicoterapêutico. Então, o que são elogios? Como o paciente entende, conceitua, avalia que é um elogio, como recebe elogios, ou seja, de maneira positiva, negativa, desconfiada, destrutiva, como você se sente ao ser elogiado, ou seja, tem reações mais para vantajosas ou desvantajosas. Como é para você fazer elogios? Tem dificuldade? Exagera? Não faz nunca? Faz e nota que fez errado na maioria das vezes? Como já deixou de fazer elogios? Como já deixou de fazer elogios que gostaria de fazer? Enfim, uma reflexão comparativa dos modos que fez elogios, diferentes para a mesma pessoa ou iguais para pessoas diferentes. E quais foram os resultados? Por que é importante fazer elogios e receber bem elogios? Qual a importância dos elogios aqui no seu ambiente de trabalho? Enfim, então, na psicoeducação, nós conseguimos elaborar um conjunto de perguntas direcionadas para o dar e receber elogios, e aí nos permite margem para feedbacks, contraposições, confirmações, discussões dessas diferenças de compreensão entre o que o paciente está colocando e que o terapeuta compreende como sendo pertinente, saudável, adequado. Ainda é importante saber sobre a temática elogios. Tem aluno que fala assim, professor, estudar sobre elogios é muito mais fácil que estudar sobre críticas. Parece, mas elogios também, inadvertidamente colocados, podem ter um efeito negativo contundente, por soar falso, por soar interesseiro, por soar como sendo parte de uma estratégia não natural, mas artificial para algum ganho inapropriado. Então, estudar sobre elogios é tão complexo quanto estudar sobre críticas. Ainda sobre elogios, é importante saber, todos gostam de receber elogios, em geral, gera bom humor. Elogiar deixa a relação mais próxima e aberta, ou seja, um recurso de comunicação e interação interpessoal altamente eficaz. Elogios estimulam que as pessoas a darem o melhor de si e repetirem o comportamento que foi elogiado. O elogio tem que ser verdadeiro e adequado. Quando negamos um elogio, parece que estamos dizendo que a pessoa não tem um bom gosto. Os elogios que recebemos são dicas que as pessoas apreciam a gente. Elogiar e receber bem os elogios melhoram nossas relações. Dessa maneira, então, vamos sim termos essa temática de elogios e críticas sistemática em mais de um módulo. Ainda vamos falar de técnicas de manejo. Então, fazemos aqui algumas orientações.
Porque na nossa missão de ensinar terapeutas cognitivos comportamentais e levá-los a um nível de performance muito mais além, então já antes de inscrever e matricular na nossa pós-graduação, nós já estamos ofertando ensinamento. Então, orientações: a habilidade de fazer elogios, faça o elogio para a pessoa e não para uma coisa, ou seja, você arrumou muito bem o quarto, e não o quarto está muito limpo. Seu quarto está arrumado. Ou seja, pessoalizar e não coisificar o elogio é mais ressonante positivamente. E faça o elogio a partir de seus sentimentos e não em termos gerais, ou seja, eu acho que você fica muito bem com esta saia. E só faça o elogio se for sincero. Essa obrigatoriedade que elogio pega bem, isto, naturalmente, quem está recebendo vai perceber o que é artificial e o que não é artificial. A nossa recomendação é que oriente e discuta com os pacientes que a omissão de qualquer comentário é melhor do que um elogio falso. E seja específico no que você gostou, ou seja, você é um amor. Você é um amor por me ajudar a olhar meu filho enquanto lavo louça. Ou seja, quanto mais específico, mais rico, mais demonstra verdade. Habilidade de receber elogios: aceite o elogio, você mereceu, não negue nem o deprecie. Ainda que você entenda como falso. E agradeço o elogio, mesmo que você não concorde. Obrigada, muito gentil da sua parte dizer isso. Então estamos aqui esgotando o estudo sobre elogio e crítica. Aqui nós vamos propor um exercício, lembrando que na nossa pós-graduação temos diferenciais muito especiais, que as outras propostas de curso no mercado não contemplam. Nisso nós estamos muito de vanguarda, ou seja, os nossos cursos de pós-graduação, nós primamos por professores que, além de grande expertise em produção de artigos científicos, docência, também tenham experiência prática, de modo que tragam para os nossos alunos pós-graduandos as suas experiências de aplicação das teorias e dos resultados que obteram com a aplicação destas teorias. E mais, os nossos professores também têm o compromisso de trazerem casos clínicos para exercitar com os nossos alunos e assim incentivar, engajar os nossos alunos a participarem na aplicação da teoria na resolução daquele caso clínico. Então, exercício 1 é uma proposta, uma ilustração de como os tratamos em sala de aula. Só que em sala de aula, muito mais rico, pela interação entre alunos, de alunos com os professores, e os professores já fazendo feedback imediato sobre cada uma daquelas intervenções que foram feitas com propriedade pedagógica de ensino positivo. Então, exercício 1. Agora juntem-se em duplas e cada um deve contar. Uma situação que gostaria de ter elogiado uma pessoa, mas acabou não o fazendo. Qual foi a dificuldade? Uma situação em que te elogiaram e você não aceitou o elogio. Qual foi a dificuldade? Em sala de aula, esse tipo de exercício, embora alguns alunos sintam-se constrangidos, sempre é muito rico, é muito produtivo, é muito prático, é muito transformador. Então esse é um exemplo ilustrativo de exercício prático que vai ser realizado em sala de aula. E escolha uma das situações para interpretar para o grupo e experimentar elogiar ou receber um elogio de forma adequada e que faça você e a pessoa sentirem-se bem. Representa a situação real e a versão mais habilidosa. Em salas grandes como as que nós temos, felizmente nós temos uma procura excelente pelos nossos cursos. Então nessas salas grandes, às vezes não dá para todos fazerem a apresentação. Mas aqueles que apresentarem de maneira pedagógica, respeitosa, os nossos professores vão fazer feedbacks positivos e negativos também. Psicoeducação em relação a críticas. Então, mais uma vez, esta aula, que já tem o propósito não só de ser uma mera amostra de informações, mas ser uma demonstração de quão ricas são as nossas aulas na pós-graduação. Eu sugiro que você, terapeuta, copie essas perguntas que estão aqui sobre psicoeducação das críticas e já coloque lá no impresso da sua clínica. Por favor, cite a fonte. No impresso da sua clínica, você até faz marketing lá com seus pacientes.
colocando um cabeçalho legal, uma logomarca do seu consultório, da sua clínica, do seu hospital, do seu serviço de saúde, embaixo um rodapé com e-mails, telefones, seus contatos de Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, enfim. Aqui são perguntas já fundamentadas tanto na literatura e moderadas essas perguntas, além da literatura, pela nossa prática clínica. Então, sobre psicoeducação da temática críticas, pergunte ao seu paciente o que são críticas, como ele conceitua, como é para você fazer críticas, em geral, quais são os resultados das suas críticas na sua vida, se você continua fazendo, evitando, exagerando, omitindo, em geral, quais são os resultados, quais são as maiores dificuldades em fazer a crítica, você é alguém que você conhece faz crítica de uma forma adequada? Como é? Como deve ser uma crítica construtiva? Como é para você ser criticado? O que você pensa e sente diante de críticas direcionadas a você? Como é para você fazer e receber críticas aqui no seu ambiente de trabalho? Enfim, então, a terapia cognitivo-comportamental, especialmente no nosso curso, valoriza muito dar e receber críticas. E a psicoeducação dentro do dar e receber críticas. Portanto, só esse slide aqui já é uma grande proposta de aplicação no seu consultório, no seu grupo de terapia, no seu grupo de supervisão. Ou seja, faça essas perguntas que já estão aqui prontas, lógico, com as suas edições, para customizar de acordo com o seu perfil psicoterapêutico. Faça e aplique e mais. Nos conte aqui abaixo do vídeo o quão boa foi essa experiência. E se foi ruim também, né? Então, psicoeducação e críticas, para fazer ou receber uma crítica, tenha em mente. Aqui é educacional mesmo. Você pode, inclusive, pegar o texto desse slide, colocar também num papel timbrado lá da sua clínica, do seu consultório, entregar para seus pacientes, ou fazer um documento em PDF e também enviar para o seu paciente. Fazer parte das suas divulgações. Então, para fazer ou receber uma crítica, tenha em mente, o principal objetivo de fazer e receber uma crítica é que todos saiam bem da conversa. É importante esperar alguns minutos antes de fazer uma crítica, se você estiver pronto para explodir. Esse aqui é o que o leigo fala de contar de 1 a 10 até dar uma resposta ou tomar uma decisão. Isso tem um fundamento psicoterapêutico. Então, nós também ensinamos os nossos pacientes a contarem de 1 a 10. Dentro de uma perspectiva científica, técnica e psicoterapêutica. E é importante falarmos dos nossos sentimentos e não acusar o outro, pois cada um percebe a situação de uma maneira personalizada, individual e às vezes até contrária. E você pode pensar na frase, quando você faz X, eu me sinto Y. Talvez eu compreendo como sendo este o item mais importante dessa projeção. Importantíssimo. Os seus pacientes estarem incentivados, treinados e aplicando esta informação. Quando você faz X, se sente Y. E logo isso perpassou por pensamento Z. Esse então fez X, sentiu Y passando pelo pensamento Z, é a matriz, é o grande resumo, é o grande charme, é a grande estrutura do nosso processo psicoterapêutico em terapia cognitivo comportamental. E lembre-se que a pessoa pode ter feito algo desagradável, mas ela não é inteira ruim ou má pessoa. Do tipo, críticas, você é burra, você não guardou o controle remoto no lugar, e isso me incomoda, é muito mais assertivo. São ensaios que podem ser feitos no processo terapêutico e também como tarefa de casa. Psicoeducação com críticas. Então, temos aqui outros itens que podem fazer parte desse seu formulário. Ou seja, lembre-se que a pessoa não lê mentes e não sabe o que fazer para, de fato, agradar. Fazer combinados possíveis, ajudar a pessoa com elogios aos seus pontos fortes e receber críticas pode ser muito duro, principalmente de forma educada. E quando temos um bom diálogo, ao receber a crítica, isso torna feedback positivo. Sabedoria. E estar aberto ao diálogo é algo fundamental nesse aproveitamento.
e a sua meta ao receber uma crítica pode transformar esse diálogo em algo mais produtivo, inclusive ajudando outra pessoa a expressar-se melhor. Dessa maneira, eu estou falando de psicoeducação em relação à temática críticas. Já é aqui um material científico editado de acordo com as experiências que fomos usando ao longo de anos. Pegue esse texto e já imediatamente coloque em um documento da sua clínica e consultório e passe a usar. Olha, nós estamos oferecendo informação, conhecimento, condutas, experiências, técnicas, já antes da sua inscrição e matrícula na nossa pós-graduação. Porque a nossa missão é ensinar. E com a pós-graduação, você ter um certificado reconhecido pelo MEC de especialista em terapia cognitivo-comportamental, isso vai levá-la a um patamar muito mais além de performance profissional. E técnicas de manejo. Técnicas de manejo são fundamentais para múltiplas situações e aqui a habilidade de fazer críticas. Ou seja, podemos colocar aqui algumas proposições. Acalme-se, use tom claro, firme, não raivoso, sem raiva, sem sarcasmo, sem ironia. Ser assertivo, seja ouvido, fale em termos dos seus sentimentos, diminua suas resistências. Criticar o comportamento e não a pessoa como um todo, para evitar a sensação de pessoalização. E solicite uma mudança específica, proponha um comportamento e esteja aberto para negociar um compromisso. Todos devem ganhar. Esse é um modo democrático e saudável de relacionar. Enfim, está aqui mais um texto de 8 itens que você pode aproveitar muito bem para o seu trabalho em diferentes ambientes. A habilidade de receber críticas. Nossa, esta depende do desenvolvimento de maturidade, que deve ser trabalhado em diferentes contextos para os nossos pacientes. Então, postura aberta, não defensiva e assertiva. Não discuta. Faça perguntas esclarecedoras, procure perceber as percepções e os sentimentos de quem faz a crítica, encontre algo na crítica que você concorde, proponha compromisso, rejeite uma crítica injusta. Enfim, a habilidade de receber crítica, ela deve ser também um item a ser muito trabalhado em terapia. Um outro exercício. Então, nós estamos aqui demonstrando toda a nossa boa vontade de ensiná-las. Agora imagine o tanto que você vai aprender, o tanto que você vai exercitar, o tanto que você vai progredir realizando nossa pós-graduação com 360 horas de conteúdo muito bem administrado. Então juntem-se, outro exercício, juntem-se em duplas e cada um deve contar. Uma situação que gostaria de ter feito uma crítica, mas acabou dando errado, e uma situação que gostaria de ter lidado melhor com a crítica. Qual foi a dificuldade? Escolha uma dessas situações para interpretar para o grupo. Esse é um exercício muito validoso, muito válido, muito importante, e que os nossos alunos, apesar de estarem em grupos, duplas, como as nossas salas são cheias, felizmente, a procura pelos nossos cursos é muito grande, até por isso o motivo para você já fazer a sua inscrição e matrícula, então pode ser que não dê para todos apresentarem e sempre vamos respeitar aqueles que não querem expor o que foi tratado na dupla. Então, tarefa de casa. Mais uma vez, você que assistiu às minhas aulas presenciais na pós-graduação, minha participação em congressos, as minhas explicações colocadas aqui no YouTube ou em outros cenários, tarefa de casa, nossa, como eu valorizo essa técnica na terapia cognitivo comportamental. E lógico, com dezenas de professores, nós vamos ter outros docentes que valorizam outras temáticas. Eu, particularmente, sempre vou ser enfático, entusiasmado para poder ensinar, recomendar e aplicar nos meus pacientes tarefa de casa. E nessa temática, críticas e elogios, nossa, fica uma tarefa muito positiva, que o paciente pode ter uma transformação incrível, uma transformação tão incrível que ele vai reconhecer isso
e passar a ser um indicador contumaz, sim, um indicador contumaz de pacientes para o seu atendimento. Os próprios familiares desse paciente podem reconhecer esta habilidade transformada de dar e receber críticas, que essa pessoa transformou-se num filho mais querido, numa esposa mais tolerante, num pai mais sábio, numa mãe mais madura, num irmão mais afetivo. Olha, tarefa de casa sobre a temática dar e receber críticas e elogios é grandiosamente transformadora das pessoas pacientes, transformando num nível de existência, de bem-estar, de capacidade de resolver problemas e relacionamentos de um ponto para outro ponto muito maior, muito melhor, muito mais rico, muito mais desenvolvido, muito mais amplo. Então, tarefa de casa, quem eu elogiei, o que eu elogiei, como a pessoa respondeu, como me senti, poderia ser melhor eu. Quem me elogiou, o que elogiou, como respondi. Aqui, se o paciente coloca isso numa planilha, você pode colocar também numa planilha para ele, e faz em pelo menos 2 vezes, com 2 pessoas diferentes, vai ter tido uma grande transformação. E quem eu critiquei, o que eu critiquei, como a pessoa respondeu, como senti, quem me criticou, o que criticou, como criticou, também são fenômenos assim, muito legais de serem colocados. Então, falamos de várias técnicas, procedimentos, intervenções, pela linha da terapia cognitivo-comportamental, fundamentado na literatura, moderada pela nossa experiência prática, daquilo da ciência e da teoria que pode ser melhor aplicado. Falamos de técnicas, falei de opções pessoais, profissionais de atuação, enfim. Esse é o modo de um curso de pós-graduação que você vai receber, em que os docentes, assim como eu que sou coordenador, somos apaixonados pelo ensinar essas técnicas, essas metodologias, essas estratégias, essas planilhas, de modo que possamos aplicar nos nossos campos de trabalho, porque vamos aprender com professores que sabem muito bem o que estão falando e vamos ter a grata satisfação, a grande realização profissional de estarmos levando os nossos pacientes de um nível de performance para outro muito mais eficiente, produtivo, de estado de gratidão, de bem-estar, enfim. O nosso curso de Terapia Cognitivo-Comportamental para Múltiplas Necessidades tem diferenciais muito especiais no mercado de trabalho. Como prova do tanto que estamos interessados, engajados e disponíveis para atendê-lo da melhor maneira, que eu estou disponibilizando o meu contato direto. Sim, eu como coordenador quero receber o seu e-mail de dúvidas. Podem tirar dúvidas administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas, documentais ou de qualquer natureza. Pode tirar suas dúvidas comigo. Terei o maior prazer de responder os seus e-mails e ainda vou mandar link de uma aula muito especial que eu gravei especialmente para quem está tomando a iniciativa de dar o próximo passo. Sim, nós vamos ensinar o tempo inteiro, porque nosso compromisso é com o ensino de qualidade e transformador. E você também pode ligar, sim, pode me ligar, passar o WhatsApp, mensagem de voz na caixa postal, mensagem de texto por SMS, no 11 99622 8835. A nossa equipe também de pós-graduação da Vida Mental vai atendê-los com muita satisfação pelo e-mail cursos@vidamental.com.br e pelo celular 11 99901 6189. Se você quer falar diretamente com a Unip, que é a certificadora, que é quem vai conferir um diploma de pós-graduação para você, por favor, fique à vontade. Tem o telefone, os telefones fixos, 21 66 1066 e o telefone de todo o Brasil, você pode ligar de todo o Brasil no 0800 010 9000. Dessa maneira, sejam bem-vindos
a nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Tem um link aqui abaixo do vídeo, vá lá agora, clique, faça a sua inscrição, sua matrícula, que será muita satisfação recebê-lo na nossa pós-graduação lá na Unip, com um forte abraço de boas-vindas. Está mantido o nosso compromisso, assim como nessa aula e em todas as outras, de ofertarmos uma pós-graduação que possa formá-la, transformá-la em uma terapeuta de altíssimo nível para atuar nas clínicas particulares, no serviço público, passar em concursos, sair-se muito bem em processos seletivos, em entrevistas de emprego, prestar consultoria, supervisão, docência, enfim. Nós vamos ampliar as suas oportunidades e levá-lo a uma condição de performance profissional muito mais além.